Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Mazda 6e elétrico para testar aqui no canal YouTube Targa 67. Este Mazda 6e é o primeiro, vamos dizer, elétrico normal da Mazda, depois do muito especial Mazda MX-30. Ele é o resultado de uma joint venture com os chineses da Changan e é fabricado na China. Existe em duas versões. Esta que estamos a guiar é a que tem menor autonomia, mas maior potência, que é uma combinação invulgar. Vamos ver se funciona. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para as nossas habituais 3 perguntas. A primeira é saber se o ADN da Mazda está aqui presente nesta joint venture. A segunda é saber se a dinâmica característica dos Mazda também se transferiu para este elétrico 6e. E a terceira, como sempre, é saber quais são os consumos reais e a que autonomias correspondem. Mas antes das respostas, não se esqueça de subscrever o canal, não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nada do trabalho do Targa 67. E já sabe, fique por aí. A plataforma usa suspensão McPherson na frente e multibraço atrás, com 4 amortecedores passivos. A arquitetura elétrica tem 400 volts e emprega um único motor elétrico que move as rodas traseiras. A versão deste teste Targa 67 é a Standard, que tem uma bateria com química LFP com 68,8 kWh e um motor de bita 258 cavalos, anunciando uma autonomia em ciclo misto de 479 km. Além de ser pouco comum a versão mais potente ter bateria de maior capacidade, o 6e Long Range tem 245 cavalos e autonomia de 552 km, também não é comum que, apesar de ter 80 kWh e química NMC, só carrega uma potência máxima de 80 kW DC, enquanto a bateria mais pequena carrega a 165 kW DC máximo. O estilo deste Mazda 6e passa bem como uma nova geração de desenho da marca, apesar de ser partilhado com o Changan Dipole L07. Existem alguns traços típicos dos mais recentes Mazda, como o desenho da falsa grelha, dos faróis e do formato das luzes de trás. Também nos painéis laterais, o jogo entre as concavidades e as convexidades dá ares de Mazda Design. Olhando para as proporções, a traseira Fastback dá-lhe um estilo quase de coupé de 5 portas. Aqui dentro, as diferenças entre os atuais Mazda e este 6e são ainda maiores do que no exterior. O que temos aqui é um desenho que eu poderia dizer como um genérico chinês, com pouca relação com o estilo que estamos habituados a ver no interior dos atuais Mazda. Mas isso não quer dizer que o ambiente aqui dentro não seja um ambiente de alta qualidade. E realmente começamos a olhar aqui para os detalhes e vemos que há imensa pele com pespontos em todo o lado, materiais com acabamento metálico. O ambiente que se criou aqui dentro é de facto um ambiente premente. O painel de instrumentos tem um ar um pouco antiquado, apesar de ser digital. Ele tem apenas 10,2 polegadas de diagonal e não é fácil de ler por uma razão que é comum a muitos carros feitos na China, que são os caracteres demasiado pequenos. Quanto ao ecrã central tátil, ele tem 14,6 polegadas de diagonal e a sua organização não é excelente. Às vezes é difícil encontrar aquilo que queremos nas várias páginas, parece que nem todas as funções estão bem arrumadas. A sua definição é bastante boa e não existem mais botões aqui sim no interior. Todas as funções estão aqui reunidas. Por exemplo, a alavanca da caixa não está sequer aqui na consola central, ela foi desviada para aqui a coluna de direção e é uma peça Mercedes-Benz de algumas gerações atrás que é muito comum encontrar em vários modelos feitos na China. Esta consola central tem aqui em baixo uma boa prateleira, bastante útil para as senhoras porem aqui a sua carteira. Para ajustar os retrovisores, a Mazda, em vez de escolher o normal botão aqui assim na porta, não, decidiu complicar e para fazer esse ajuste tem que se escolher aqui essa função no ecrã tátil e depois utilizar aqui os botões ápticos do volante para ajustar o retrovisor da esquerda e da direita. Não é nada prático e desvia muito a atenção da estrada, portanto aconselho a fazer isto com o carro completamente parado.
Enfim, neste habitáculo onde existe um clima, vamos dizer, de semi-minimalismo, pelo menos as saídas da climatização têm um ajuste manual. Basta chegar aqui, virar para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita e temos aquilo que queremos. Nada tão simples como isto. O volante tem uma boa pega, apesar de que as suas regulações são pouco amplas, sobretudo aqui em altura, mas enfim, acaba por ser relativamente fácil encontrar aqui um compromisso aceitável. O banco é confortável, tem apoios laterais suficientes. Qual é o problema? É que ele está realmente muito alto face ao que seria normal, porque a bateria está por baixo. Vamos ver então como será nos bancos de trás. Na segunda fila há largura e comprimento mais que suficientes, mas a altura não é muita e o piso é alto em relação ao assento, obrigando os joelhos a ir altos e deixando as pernas mal apoiadas. A mala tem só 336 litros e bom acesso graças ao enorme portão. O franco dianteiro leva uns generosos 72 litros, tendo uma caixa retirável que é uma boa ideia. Os modos de condução disponíveis são o normal, o Sport e o Individual, mas só no Individual é que é possível ajustar os níveis de regeneração na desaceleração. Na verdade não há patilhas nem qualquer outro botão, outro modo expedito de regular a intensidade da regeneração nas desacelerações, o que é pena porque seria a maneira mais eficiente de utilizar o sistema. Também no modo individual e só no modo individual é possível ajustar a sensibilidade do pedal do acelerador, a resposta do pedal de travão e, obviamente, a assistência da direção. Comecei este teste no modo normal e as primeiras impressões foram mais ou menos aquelas que esperava, ou seja, uma direção muito assistida, muito leve e com pouco tato. O pedal de travão também se mostrou pouco progressivo e o pedal do acelerador melhor calibrado, nem muito amorfo, nem demasiado brusco. A suspensão macia consegue um bom nível de conforto, apesar dos pneus 245/45 R19, mas a carroceria bamboleia um pouco mais do que devia. No habitual teste de consumos reais Targa 67, o valor obtido em meio urbano foi de 15,3 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia real de 450 km. Em autoestrada, a velocidade constante de 120 km/h, o consumo foi de 16,3 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia real de 422 km. São valores razoáveis para uma bateria desta capacidade, mostrando que a eficiência é boa. A condução em autoestrada é confortável, mas com bastante movimento da carroceria. Há alguns ruídos de rolamento e aerodinâmicos, mas nada de grave. A sensação de potência disponível é suficiente. Acima dos 90 km/h, a asa traseira móvel assume uma posição inclinada para melhorar a estabilidade da traseira. Também se pode erguer carregando no botão do infotainment. Para explorar melhor os ajustes possíveis no modo individual, escolhi aqui uma estrada com pouco trânsito e algumas curvas, mas sinceramente não demorou muito tempo até perceber que o melhor seria mesmo pôr todos os parâmetros no modo mais desportivo para fazer aqui uma condução um pouquinho mais rápida do que o normal. A aceleração de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos é um valor mais que razoável para um carro que mede 4.920 mm de comprimento e que pesa 2.037 kg. A entrega de binário às rodas traseiras é razoavelmente progressiva, sem ter aqui grandes brusquidões, e quando chega à altura de travar mesmo forte, então percebe-se um pouco porque é que existe aquela possibilidade de regular a travagem em 2 níveis. É que neste nível mais desportivo a ação do travão é muito melhor, muito mais tátil e muito mais incisiva. O piso irregular provoca aqui um certo bambolear pouco inspirador aqui do lado da suspensão e na altura de entrar mais rápido em curva, realmente a precisão não é fantástica e exagerando um pouco, claro que a primeira tendência é entrar em subviragem. Pelo contrário, entrando em curva de uma forma um pouco mais lenta e depois acelerando forte a partir da metade, podemos encontrar aqui um pouco de sobreviragem que em pisos escorregadios pode ser um pouco repentina, o que está longe de ser a coisa mais agradável para quem quer andar um pouco mais depressa. E aqui a culpa parece estar um pouco dividida entre, obviamente, a suspensão
e também estes pneus Michelin e-Primacy que aqui no Mazda 6e e sobretudo em pisos escorregadios realmente não funcionam muito bem. No fim deste teste Targa 67 ao Mazda 6e, podemos concluir que o ADN da marca está pouco presente neste modelo, a não ser em alguns traços da carroceria à frente e nas zonas laterais. Também a dinâmica precisa de ser melhorada para se equiparar àquela que podemos encontrar nos atuais modelos da Mazda à venda na Europa e que estão a um nível muito alto. De resto, o habitáculo tem muita qualidade e a autonomia está a um bom nível, considerando o tamanho e o peso do 6e. Enfim, são os prós e os contras de uma joint venture como esta. Aquilo que queremos que tenha mais prós do que contras são os testes do Targa 67, mas para isso precisamos que a joint venture entre a nossa equipa e quem nos está a seguir seja ainda melhor. Por isso lhes pedimos para deixar os seus comentários aqui em baixo na caixa dos comentários. De resto, não se esqueça de subscrever o canal, de acionar o sino das notificações para não perder nada do nosso trabalho ao longo do ano. E é tudo. Até ao próximo filme do Targa 67.